Uma boa tarde a todos, boa tarde a todas. É uma grande satisfação, uma grande honra estar aqui na 50ª live produzida pela Escola da Advocacia Trabalhista da ABRAT. Um trabalho primoroso realizado pelos diretores executivos, o professor Otávio Pinto e Silva e a professora Carla Patrícia de Souza, com a coordenação do Dr. Marcos Dávila, que fizeram esse trabalho, esse projeto das lives, a advocacia em tempo de crise, com que isso fosse uma realidade extremamente importante. Um agradecimento especial ao corpo docente da escola, que participou integralmente de todas as lives, de todas as discussões, ora mediando, ora trazendo e contribuindo com seus conhecimentos. Um agradecimento especial também aos presidentes de associações de advogados trabalhistas e diretoria da ABRAT, que também neste projeto participaram, contribuindo com as mediações. Um material riquíssimo que esta gestão da ABRAT deixa para a comunidade jurídica, para estudantes, professores, advogados, advogadas, magistrados, magistradas, procuradores do trabalho. E nessa live número 50, eu queria, antes de dar continuidade, falar um pouquinho, eu queria falar sobre um trechinho de uma música do Milton Nascimento, que é Encontros e Despedidas, que diz o seguinte: todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais, tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar, tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também de despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar, é a vida desse meu lugar, é a vida. E por que eu começo hoje com esse trecho da canção de Milton Nascimento? Porque hoje é um encontro da 50ª live da ABRAT, da Escola da ABRAT produzida, e ao mesmo tempo é a despedida desta gestão que iniciou o trabalho em 12 de outubro de 2018. E eu trouxe também, porque no dia da minha posse como presidente da Associação de Advogados Trabalhistas do Distrito Federal, o Antônio Fabrício de Matos Gonçalves era o presidente da ABRAT. E ele esteve aqui em Brasília para me empossar. E ele entoou esta canção do Milton Nascimento na sua fala inicial, falando da despedida de quem estava saindo, que eu sucedi orgulhosamente o ex-presidente da ABRAT, Nilton Correia, na TDF. Então, Fabrício fez essa fala inicial. E hoje, anos depois, eu estou aqui para poder relembrar toda essa trajetória do associativismo que me permitiu embarcar e desembarcar em várias estações da vida desse Brasil e em vários países da América Latina. Nós tivemos oportunidade de conhecer realidades distintas, pessoas incríveis, outras nem tão incríveis assim. E por uma sincronicidade, a live de número 50 da ABRAT, ela acontece no dia em que a Constituição Federal completa 32 anos. Uma Constituição surrada, uma Constituição maltratada, uma Constituição flexibilizada neste período em especial de pandemia. E durante essas 50 lives, nós falamos sobre a Constituição Federal. Em todas as 50 lives, a Constituição Federal foi citada, sem exceção. Desde a primeira live, que aconteceu no dia 7 de abril de 2020, há 6 meses atrás, com o presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz, onde nós tratamos sobre a advocacia, o OAB e a advocacia trabalhista em tempos de crise.
A nossa primeira live ela aconteceu ainda no Instagram, nós não tínhamos a plataforma Zoom para poder estarmos trabalhando e fazendo lives com mais cuidados e com uma qualidade melhor, mas fizemos a primeira live no dia 7 de abril de 2020. De lá para cá, foram várias lives, todas tratando de temas caros à Constituição Federal e todos tratando da defesa da Constituição Federal. A ABRAT cumprindo o seu papel institucional. O seu papel institucional constante do artigo 2º do Estatuto Social, da defesa dos direitos sociais, da defesa das instituições democráticas que asseguram a justiça social, da justiça do trabalho, da defesa do Estado democrático de direito. Porque não há Estado democrático de direito sem a afirmação dos direitos sociais. Não há defesa possível ao direito do trabalho se não há defesa à democracia do nosso país. Então, esse projeto da escola da ABRAT, ele mostra exatamente a trincheira da ABRAT nessa defesa da Constituição Federal, nessa defesa da democracia em nosso país. E a escola fez um trabalho abissal durante esses 2 anos, com produções de artigos pelos professores do corpo docente, pelos diretores, com participação no CONAT de 2019, em Belém do Pará, na parte de tese, junto com a doutora Valena, doutor Otávio, Carla Patrícia. Então, foi um trabalho de produção extremamente dinâmico, sempre visando a defesa do Estado democrático de direito, a defesa da Constituição Federal, e não tem como a ABRAT seguir sem esta luz, sem este farol que consta no artigo 2º do Estatuto Social. E o que me orgulha muito, todas as lives, tudo que aconteceu nesses 6 meses teve respeito à equidade de gênero, que também é uma bandeira da ABRAT, o feminismo, o pluralismo e a democracia, andando de mãos dadas, e tratamos aqui de questões raciais, de questões de cotas, tratamos das medidas provisórias, sempre com temas extremamente atuais, MP 936, MP 927, logo depois do julgamento da liminar. Quando a MP caiu, estávamos aqui mais uma vez para poder conversar com a comunidade em relação ao que aconteceu neste período, a live de mulheres, mais mulheres na política, live sobre a questão do trabalhador e da trabalhadora rural, enfim, foram 50 lives que trataram de temas caros para a sociedade brasileira e que deixam um trabalho extremamente valoroso de conscientização e de estudos para a comunidade jurídica, para estudantes e todos que eu já citei aqui. Nós estávamos conversando antes de entrar ao vivo e dizendo o seguinte: só não vai estudar quem não quiser, porque são 50 lives que estão no YouTube da ABRAT com temas importantíssimos, profissionais extremamente conceituados e que doaram o seu tempo para que esse projeto fosse possível. Nossa gratidão imensa ao corpo docente da escola, aos diretores da escola, ao Marcos, que abraçou esse projeto das lives junto conosco, aos presidentes de associação de advogados trabalhistas, à diretoria da ABRAT e todos aqueles que se dispuseram a estar dialogando e conversando conosco sobre o direito do trabalho, a democracia, neste período de crise sanitária. Um período de crise sanitária que está longe ainda de terminar. Hoje é a live de número 50, a última dessa gestão, mas provavelmente e certamente esse projeto terá absoluta continuidade, porque isso é o espírito da ABRAT. É conscientizar, levar conhecimento a todos e todas. Minha gratidão imensa por tudo
por sempre, por todos e por todas. Não é uma despedida, mas é um encontro e é uma continuidade para outras trincheiras que certamente nós iremos percorrer na defesa do Estado Democrático de Direito e dos direitos sociais. Um beijo enorme, um grande abraço a todos que participaram e a todos que nos acompanharam durante essas 50 lives. Com a palavra agora o professor Otávio. Oi, Carla, obrigado. Obrigado, Alessandra. Obrigado a todos os docentes, as docentes aqui da escola. Hoje é um motivo de júbilo, é um motivo de alegria. A gente vê que deu certo o nosso projeto. Isso é um momento que começamos em abril ali, quando a Alessandra falou, no dia 7 de abril, uma live no Instagram, ela com o Felipe Santa Cruz, e a gente, puxa vida, será que vai dar certo isso? Complicado, né? E cai, e depois será que as pessoas vão gostar desse tipo, dessa dinâmica, etc. Nós fomos aperfeiçoando, fomos melhorando, né? Eu lembro que na semana seguinte, em 14 de abril, eu fiz uma live e a minha convidada foi a professora Ana Amélia Mascarenhas Camargos, da PUC de São Paulo, e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Né? E também ainda era pelo Instagram naquele dia. Né? E a Ana Amélia nervosa lá do outro lado, mas vai dar certo isso aí? Eu falei, já deu certo a semana passada com o Felipe Santa Cruz, vai dar certo aqui com você também. E falamos, naquele momento, tinha acabado de sair aquela medida provisória 927, e o assunto que estava em discussão, né, era toda a situação da regulamentação do como enfrentar aquela pandemia, aquelas novas medidas, mas especialmente tinha sido editada a 936, que trazia o programa emergencial para justamente buscar uma manutenção da renda. E foi muito interessante ouvir a Ana Amélia naquele dia, porque ela, como Comissão de Direitos Humanos da OAB, estava às voltas com um problema seríssimo, que era como fazer com que o morador de rua na cidade de São Paulo pudesse ter acesso àquele benefício de renda básica emergencial de R$600, né? Porque havia uma exigência da Caixa Econômica que o possível beneficiário precisava ter um telefone celular. E ela falou, mas como é que o morador de rua vai ter telefone celular para poder se credenciar? Então, quer dizer, já foi ali um primeiro momento de muita reflexão acerca da legislação que entrava em vigor e que havia uma necessidade da ABRAT refletir sobre a melhor maneira de dar acesso aos trabalhadores, às trabalhadoras, a um benefício que se mostrava fundamental para enfrentar a pandemia. Depois, me lembro de uma outra que eu participei, que foi em junho, onde nós recebemos aqui, Alessandra, o presidente da ANPT, da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, o José Antônio Vieira de Freitas Filho. E ele veio nos falar sobre o papel do MPT no combate aos efeitos do Covid-19 nas relações de trabalho, mostrando tudo aquilo que o Ministério Público do Trabalho estava desenvolvendo, seja no tocante à destinação de verba de TACs para ações de combate ao Covid, seja na elaboração de inúmeras notas técnicas de orientação à sociedade, aos sindicatos, às empresas, sobre o entendimento do Ministério Público do Trabalho acerca de todos aqueles temas. E me lembro também uma da semana passada, que eu estive junto com a Carla. Carla, que live bacana aquela, hein? Onde nós ouvimos aqui a professora Yara Gurgel, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a doutora Valdirene, do Ministério Público do Trabalho,
e a Silvia Souza, advogada, como ela mesma se auto-intitulou, antirracista e feminista, né? E foi muito bacana, porque nós estávamos discutindo a questão das ações afirmativas e do sistema de cotas. E com um tema muito candente. E acho que esse foi um pouco o espírito de todas as lives que nós fizemos durante esse período. Pegar os temas candentes. Quer dizer, estava todo mundo falando da tal questão do programa de trainee do Magazine Luiza, se era legal, se existia racismo reverso naquela história. Tá? A nossa live está lá, tá? Se vocês quiserem assistir, quem perdeu, entra no Facebook da Abrat e dá para ver. Foram momentos muito bacanas, então estou aqui com muita alegria, celebrando ao lado de todos vocês essas nossas 50 lives. Muitas outras virão. Esse projeto é vitorioso e a Abrat continuará nessa mesma toada, eu não tenho dúvida nenhuma. Obrigado, gente. Vamos em frente. Arlete, querida, eu vou seguir aí a programação que a gente tinha feito, tá? Agora que eu estou vendo que estão todos aqui. Olá, boa tarde a todos e todas. Como não poderia ser diferente, a minha live foi sobre o teletrabalho e a MP e os reflexos disso. Tivemos aqui a presença do presidente do TRT 18, né, que trouxe para nós uma realidade já existente no âmbito do judiciário trabalhista, que é o teletrabalho, mas que se amoldava para o momento e hoje já é uma realidade, o teletrabalho, o home office, em que pese nós termos já uma legislação acerca do tema, ainda não era tão pulsante como foi em tempos de pandemia. E isso trouxe não só para nós da Abrat, mas para todo o coletivo de advogados e advogadas, esse espaço, aguardando já as nossas lives para inserir no cotidiano da advocacia trabalhista brasileira. Então, eu quero cumprimentar a nossa presidente, Alessandra, que com maestria nos guiou nesses 2 anos. Parabenizar você, Carla, e ao Otávio pela brilhante condução aqui da nossa escola. E como a minha queridíssima e amada presidente citou o querido Milton, né, tão presente com o nosso querido amigo Fabrício, para encerrar esse nosso ciclo, eu também quero deixar uma mensagem aqui através de uma música, né? Falar da cor dos temporais, do céu azul, das flores de abril, pensar além do bem e do mal, lembrar de coisas que ninguém viu, o mundo lá sempre a rodar, e em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. E eu acho que nós realizamos esse sonho, sonho de conhecimento, sonho de acreditar que há um mundo possível e bem melhor. E a Abrat trouxe, nesse projeto Escola, ferramentas para essa construção. Então, um super beijo a todos e sigamos aí as nossas jornadas. Cláudia, eu não vi a Cláudia ainda. Eu vou passar a palavra, então, para o Erazê. Depois eu volto para a Claudinha. Olá, boa tarde, advocacia trabalhista. Boa tarde a todas e todos que nos assistem. Boa tarde, meus colegas da Escola da Abrat, em nome da diretoria Carla e Otávio, assim como a minha estimada presidente, tão atuante, né, que muito me faz ter orgulho de participar desses últimos anos e meses aqui dessa gestão. É uma alegria estar ao lado de pessoas tão queridas e admiráveis e de participar da mediação de 2 lives. Uma que o professor Otávio acabou de falar sobre a questão das cotas, né, e essas afirmativas no trabalho, e outra lá, a 17ª, 19 de maio, com a professora Francesca Colombo, sobre o coronavírus e o embate entre a autonomia
privada, coletiva e individual, né? Essa relação entre coletivo e individual dentro do direito social do trabalho, as MPs 927, 936, o julgamento do STF, na ADI 6363. A professora Francesca, ela foi uma conversa muito agradável, né? Um bate-papo muito à vontade, mas que teve compartilhamento de muita informação e reflexão sobre essa necessidade da gente ver o direito do trabalho, o direito social do trabalho, na base dele coletiva e não só individual, né? O direito do trabalho ele nasce das lutas sociais, então encarar ele do ponto de vista individual é ir contra a própria história do nascimento dele lá, principalmente desde a Revolução Industrial e essa relação capital e trabalho. E aí, quando tiver a MP 927, que ela já impõe de cara que o acordo individual ele prevalece sobre o coletivo, você percebe que até isso inverte a lógica da própria reforma trabalhista, né? Você inverte a lógica da reforma trabalhista que queria o negociado sobre o legislado. E a gente vê a MP 936, né, que depois virou a lei, e que ela também secciona a classe trabalhadora em se ganha mais ou menos de certo valor para ver se pode ou não ser por acordo individual ou por acordo coletivo. Aí você tem o hipersuficiente, né, como se fosse possível no trabalho você ter essas relações entre iguais, né, esquecendo essa hipersuficiência que no direito do consumidor, por exemplo, a gente não discute. E aí, quando a gente vai ver os votos a DIN 6363, a gente debateu isso muito nessa live, que vale a pena checar, a gente criticou muito o relator Lewandowski quando ele tentou mitigar, né? Dizendo que poderia ser acordo individual, mas depois deveria ser apreciado de forma coletiva, que não tem como afastar isso pela Constituição. Mas a maioria do STF não entendeu assim. A maioria do STF, ele praticamente resumiu a relação de emprego e do direito do trabalho a uma questão individual, contra a própria história do direito do trabalho e contra o que está na Constituição, né? A base disso, a essência do que é o direito do trabalho, como bem falou a nossa presidente agora de pouco, Alessandra, da Constituição sendo lesada dia a dia, não só pela sociedade em si, mas também pelo nosso judiciário, né? Então a gente pega os votos do Alexandre de Moraes, que fala que o acordo coletivo, a comissão coletiva só funciona na normalidade, como se fosse possível numa pandemia que é excepcional, em que o trabalhador está mais vulnerável ainda com a situação dele, que precisa vender o tempo de vida dele, né, a força laboral dele para sobreviver, o salário, né, como se fosse possível. Nessa situação, ele está melhor para negociar individualmente do que coletivamente. A gente vê o voto da Carmen Lúcia, no mesmo sentido, do Gilmar Mendes, Luiz Fux, Barroso, né, só o Fachin e a Rosa Weber resgataram um pouquinho do que é o direito coletivo do trabalho e o que é o direito constitucional, mas foram votos vencidos. E aí a gente percebe que, quando a gente aprofunda um pouco mais a questão, o Supremo nada mais fez que tratou o trabalhador e a relação de emprego como mercadoria. Aquilo que a própria OIT, há mais de 100 anos, fala que não poderia ser. A gente não pode mercantilizar o ser humano. A gente não pode mercantilizar essa situação. Então, essa conversa com a professora Francesca foi muito agradável, mas profunda, nesse sentido, de a gente refletir, né, o que é o direito do trabalho, por que ele existe, que ele não é obra de um legislador ou de um chefe de Estado, mas ele é fruto da luta social. Luta social essa que impõe limites à relação com o trabalho, que impõe limites para tentar ter um mínimo de dignidade, um patamar mínimo nessa situação, né? E aí a gente percebe também, quando a gente vê a reforma trabalhista, que tirou os pilares de custeio da sindical, e tem a opressão para negociar sobre o legislado, depois tem a opressão individual acima do negociado, e a gente percebe que aquele sistema de prancheta que o professor Ronaldo Lima Santos bem fala, ele se quebrou, né? Porque como é que você pode ter uma representatividade pela unicidade coletiva e você não tem o custeio, não se permite que tenha custeio nem negociado, não, o judiciário não permite isso, o Estado não permite isso, ou seja, é uma opressão contra o próprio classe trabalhadora se organizar e pleitear direitos, e até não tem nem a liberdade sindical, né? Que os países mais desenvolvidos, adotando os diretrizes da OIT, assim legislam e assim atuam, né?
E evoluindo um pouco com a conversa com a doutora Francesca, a gente também falou um pouco de categoria, né, profissional. Categoria profissional, organização, e agora com a terceirização e restrita, como é que fica a categoria? É possível hoje, também com base na chancela do Supremo, fora a reforma trabalhista, você ter uma metalúrgica sem metalúrgico, uma metalúrgica com 100% dos seus empregados terceirizados. Então, que categoria que é essa? Que relação capital-trabalho é essa, em que o trabalho é terceirizado, inclusive, tem atravessadores desse trabalho, e a gente acabou de ver um voto do Barroso dizendo: empresa terceirizada precisa lucrar. Antes, a abordagem da terceirização era: terceirização é importante para ter alta especialização, altos salários que às vezes não é possível se bancar. Agora não. Agora já se liberou, se tolher essa relação capital e trabalho. E aí, por fim, a gente abordou também o direito de greve, que é um direito inato em si, né? Greve não é um direito que deveria estar na legislação para poder ser usado. Porque greve é o direito daquele que vende seu tempo de vida, sua força laboral, contra a exploração que ele não suporta mais. A gente está vendo decisões judiciais, é o Estado, o juiz atuando aí, contra a própria população, né? A maioria dos trabalhadores, a maioria da população são trabalhadores, né? De poder insurgir contra a exploração além dos seus limites. Então, tem categorias que não podem nem ter greve, tem categorias que tem decisão judicial que fala: não, tem que manter 99% das atividades. Isso não é direito de greve, isso não está nem na lei, né, muito menos na Constituição. Então, essa conversa é muito interessante. Inclusive, eu até mostrei um livro que a doutora Francesca ela organizou, Sindicatos e Autonomia Privada Coletiva, que o professor Otávio, inclusive, tem um artigo aqui muito interessante. É importante para a gente, quem não viu, rever e tentar ter uma releitura do direito social do trabalho do ponto de vista coletivo, porque isso pode mudar muito como a gente, como advogado, inclusive, atua perante a justiça, até para os juízes terem um pouco mais de consciência sobre isso. Então, aproveito essa minha fala para agradecer mais uma vez a professora Francesca pela conversa fantástica que teve. E também agradeço ao professor Otávio, a Carla, diretores da Escola da Abrat, né, a Alessandra mais uma vez, né, pela oportunidade de fazer parte de toda essa história, desses eventos em si, né, a todas as pessoas que participaram também. E lembrando que amanhã, apesar de ser o encerramento desses eventos, amanhã a Abrat vai ter mais um começo de evento de um ciclo na Constituição de São Paulo, às 17 horas, que vai discutir os patamares mínimos civilizatórios do direito do trabalho e sua razão de existir, com o professor Otávio falando ao lado da professora Daniela Muradas. Então, começa amanhã, deve ir até o final de novembro, e a Escola da Abrat faz parte disso também. Queria deixar esse meu último recado, meu agradecimento e meu boa tarde a todos e a todas. Obrigada, Irazê. Fabrício, querido, com você agora. Liga o som. Desculpa. Uma boa tarde a todos. Em primeiro momento, eu gostaria de agradecer a doutora Alessandra, nossa presidente, a doutora Carla e o doutor Otávio, como diretores da escola, por todo o carinho com que sempre acabaram tratando a gente e os temas que nós participamos, né? Isso realmente é muito legal e mostra como pessoas tão importantes no sentido do direito do trabalho, e a própria Abrat abraça também os profissionais que são mais jovens, né? Eu lembro que na live que eu fiz junto com a doutora Lucila Teles, advogada, professora da USP, ela foi fantástica, e eu dizia que eu me sentia praticamente como na final da Champions League, né? O pessoal lá, o Real Madrid jogando contra, enfim, o Barcelona, e eu ali de gandula, né, apreciando isso e podendo participar. Hoje o meu sentimento não é diferente. Talvez eu me sinta como na final da Copa do Mundo, né? O que eu agora continuo ainda aqui, né, fazendo parte desse time, não me importando de também estar atuando como gandula, mas muito feliz de estar participando
da escola e com todas essas pessoas notáveis. Eu tive a possibilidade, a oportunidade, né, de conversar com a doutora Lucila Teles exatamente sobre o que mudou, né, a partir da perda da validade da MP 927 de 2020. Eu lembro que a live que nós fizemos foi no dia 29/7, e isso é uma coisa que me marcou bastante, porque no dia 31 era o meu aniversário. E eu lembro que a gente conversou muito sobre essas coisas, e foi muito legal a abordagem que foi feita pela doutora Lucila, exatamente porque ela trouxe não só a visão de como, daquela discussão que existia na época sobre como ia ficar a questão do empresariado, né, como também a visão dos empregados nesse caso. Foi uma coisa muito bacana, porque ela conseguiu mostrar os dois lados da moeda de uma forma assim muito simples. A gente teve uma participação muito legal das pessoas que estavam assistindo a live, também fazendo perguntas, né? Então a gente teve essa possibilidade também de estar discutindo esses temas. Eu lembro que foi falado muito a respeito das questões do teletrabalho, foi falado muito sobre os exames médicos, né, na época, ocupacionais. O STF tinha dado uma decisão reconhecendo que a Covid-19 podia ser considerada doença ocupacional, mas aí a MP logo em seguida perdeu a validade, e aí tinha uma discussão se isso estava valendo, se não estava, como que podia. Tinha a questão dos auditores fiscais do trabalho, que antes não podiam estar autuando ninguém, né? Só podiam aí estar orientando, enfim. E a coisa muito interessante também foi a análise que ela fez sobre a questão da flexibilização das relações trabalhistas e sobre a verdade ou a mentira de que haveria um aumento do desemprego ou não. Né? A doutora Lucila Teles, da USP, foi fantástica e eu me senti muito contente em poder ter contribuído, através da Escola da Abrat, com esse tema que foi trazido. Me sinto também muito feliz de poder fazer parte desse grupo tão estudioso, né, desse grupo com tantas pessoas aí que levam o direito do trabalho, né, tão a sério. E eu gostaria de pegar uma fala da doutora Alessandra, da nossa presidente, quando fala que a Abrat, na verdade, não somente participou da história nesse momento, né, mas eu acho que a Abrat fez história. A Abrat fez história na gestão da senhora, e principalmente a escola da Abrat fez história, porque em todos os momentos do direito do trabalho, em todo esse período, em todos esses meses, a Abrat não teve nenhum medo em colocar o dedo na ferida, em discutir as situações, em apresentar para a sociedade, para a comunidade jurídica, os pontos importantes sobre aquela situação, as discussões relacionadas a quem tem direito ou não, as violações constitucionais feitas. Todos os professores aqui, de uma maneira geral, não tiveram medo em tecer as críticas necessárias àquela situação jurídica que acontecia no momento. Então, é um projeto que realmente não só participou da história, mas fez história. E eu fico muito feliz em poder ter dividido esse projeto com todos vocês. O meu muito obrigado e um abraço a todos. Geraldo. Olá, estão me ouvindo bem? Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu queria, antes de mais nada, dizer que eu tenho o mesmo sentimento do professor Fabrício aqui em relação aos demais, às grandes referências que eu encontrei quando fui recepcionado nessa escola. E realmente jamais imaginei que, nesse momento da minha vida, estaria ladeado de pessoas tão competentes, de pessoas tão importantes na defesa do direito do trabalho, da justiça social. E eu queria realmente abraçar a todos e
nas pessoas da presidente Alessandra Camaranda, que me recepcionou desde o primeiro dia na Abrat com muita simpatia, que eu não acho que ela consegue ser diferente, talvez nos momentos mais necessários, mas muita simpatia e com muita irmandade, foi a sensação que eu tive, mas não só pela doutora, mas pela doutora Carla, pelo professor Otávio, Larissa, que fez live aqui conosco também na Natal, professora Valena, que eu conheci no CONAT, Marquinhos, professor Roberto, meu amigão Tiago, que nós no CONAT tivemos muito próximos, a doutora Arlete, doutor Fabrício, que me antecedeu, e doutor Erazê. Bem, eu queria cumprimentar todos vocês. Eu acho que eu não falei do doutor Roberto Paraíba, o Beto, um amigão querido, que a gente conversou bastante no CONAT, que foi realmente uma grande honra conhecê-los e me engrandecer muito. Eu saí muito renovado naquela experiência presencial do último CONAT e muito encorajado para encarar e esses desafios que vieram depois. Nós precisávamos realmente daquele momento para poder suportar o que veio com a advocacia trabalhista, especialmente a partir de fevereiro. Eu acho que aquilo ali nos preparou em alguma medida. E pouco tempo depois do meu retorno do CONAT, eu fui convidado para participar da escola, que foi, eu acho que uma grande... eu acho que o primeiro cargo que eu acabei exercendo, a minha primeira função que eu acabei exercendo na Abrat, e me foi entregue a responsabilidade de mediar o debate lá no Instagram, acho que no Instagram não, no Facebook da Abrat. Foi com o professor Antônio, professor Antônio Queiroz, professora Fabiola Marques e Thaís Rida. E a gente falou sobre as novidades e os vetos da lei 14.020, que foi a lei que converteu em lei a medida provisória 936, famigerada medida provisória 936, que tratava aquele MP da suspensão do contrato de trabalho e redução das jornadas contratuais, com respectiva redução proporcional das rendas dos trabalhadores, que acabava que não era proporcional à medida que a base salarial, a base de renda que foi utilizada como parâmetro não era o salário do trabalhador, mas sim o seguro-desemprego. A gente, como discutiu muito nas lives da Abrat, e também aqui das associações todas, Marquinhos fez um excelente trabalho na Associação de Sergipe, é uma pessoa que tem muita admiração como presidente também, amigo. Então, esse tema foi muito discutido. E nessa lei, essa lei ela realmente foi uma lei que o Congresso Nacional, ao meu ver, e foi algo que foi discutido na live com os professores Antônio, Fabrício e Fabiola e Thaís, a gente pôde ver que o Congresso Nacional, exercendo o seu poder realmente de contrapeso do Executivo, ele pôde melhorar muito no processo legislativo de conversão da MP em lei, a própria lei. Tanto que, quando dos seus vetos, o presidente não mexeu em coisas importantes que foram incluídas pelo Congresso. Por exemplo, foi incluída na lei, na conversão em lei, a expressa distinção entre a estabilidade gestacional, foi muito importante isso, que já é prevista pelo ADCT, e a estabilidade, na verdade, a garantia de salários trazida pela MP pelos períodos iguais ao período que houve de suspensão ou redução de jornada. Essa distinção, como sempre, eu acredito que a jurisprudência ia acabar saneando essa dualidade, mas foi até bom, porque a jurisprudência entende ainda que não há possibilidade de acumulação de estabilidades. E a lei teve essa inclusão muito importante pelo Congresso, como já disse, quando da conversão em lei, e eu acredito que, num contexto prático, pode evitar prejuízos e muito sofrimento, muita aflição às mães que já estão numa situação tão vulnerável
especialmente vulneráveis nesse momento, e isso eu acho que ajudou muito. Então, foi um ponto muito positivo da conversão em lei. O mesmo houve, por exemplo, na inclusão da vedação expressa ainda que sem da dispensa sem justa causa, do empregado que tenha deficiência, do empregado e da empregada com deficiência. Autorização pelo próprio Congresso de que as próximas prorrogações dos prazos de suspensão se desse de maneira automática, sem a necessidade de um novo processo legislativo, de uma nova medida provisória, e acabou sendo feito através de portarias do Executivo. Isso, como eu disse, eu achei que, pessoalmente, eu achei que as medidas foram realmente insuficientes. As medidas, especialmente para os trabalhadores, para a classe trabalhadora, eu achei que foi muito insuficiente. Mas, no contexto da atuação do Congresso Nacional e levando em consideração o que era possível, foi muito bom, de modo que ficou mais automatizada essa proteção aos empregados, aos trabalhadores com empregos formais. A inclusão também na lei, no projeto de lei, do pessoal que estava com contrato intermitente, desse recebimento de R$600, para aqueles contratos intermitentes que são muito precários, a gente sabe, é algo que a gente lutou muito quanto a essa possibilidade, mas a reforma trabalhista passou a boiada e isso foi junto, não é verdade? Então, os vetos de natureza que foram realizados pelo Executivo quando da sanção da lei trabalhista, da MP 936, eles não foram necessariamente no sentido de prejudicar ou de beneficiar o trabalhador. Teve um veto que eu reporto como relevante, que foi para a MP trazia a possibilidade, foi incluso pelo Congresso Nacional, o direito de receber os R$600 para os trabalhadores que forem dispensados e ainda não possuíam o período necessário, o período de carência para o recebimento do seguro-desemprego. São pessoas que ficariam realmente numa vulnerabilidade econômica integral. E, infelizmente, o governo vetou essa alteração. Mas aqui na prática, eu acredito que a constatação da condição de desemprego, era possível que se enquadre, né? Mas, assim, o governo teve a possibilidade de beneficiar e foram essas questões que nós discutimos. A que medida o Congresso, sobretudo o Congresso, melhorou a aplicação e a MP 936, que queira que não queira, juntamente com a MP 927, que foi falado pelo ilustríssimo professor Otávio, foram as MPs mais importantes da seara trabalhista nesse momento de crise. A gente discutiu com muita qualidade, especialmente pelos professores que participaram, mas a gente mediou nesse sentido, e foi para mim um grande orgulho essa participação nesse período, poder contribuir com a formação, com a qualificação da advocacia trabalhista a nível nacional. Realmente é uma honra que as associações tiveram muito espaço para participação. Eu posso atestar isso em nome próprio, porque o espaço que foi necessário para a gente participar, construir e se qualificar foi concedido pela ABRAT. Eu só tenho a agradecer, deixar um beijo no coração de todos vocês e dizer que eu estou disponível também, sempre que for necessário, eu estou aqui à disposição de todos vocês para crescer junto com todos vocês. Um abraço. Obrigada, Geraldo. Inês? Olá, boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, queria parabenizar toda a diretoria da ABRAT pelo excelente trabalho, coragem e por todo o empenho realizado nessa gestão. Realmente, tudo foi uma injeção de ânimo. Em muitos momentos, passamos por momentos muito difíceis na advocacia, e a cada live, a cada palestra, a cada comentário, a cada texto, a gente sentia que estávamos juntos, unidos, e isso realmente deu uma forte sensação de força e de ânimo.
A escola da Brat é inegável o papel importantíssimo e atuante nesse tempo de pandemia. As inúmeras lives que foram realizadas, além de trazerem temas tão importantes para as problemáticas da relação de trabalho, fizeram com que nós ficássemos um pouco mais próximos, né? Apesar de distantes, mas é como se fosse presencial. Eu diria até que mais do que se fosse presencial, porque fica mais fácil acompanhar. Então, muito orgulho de ter participado, agradeço muito, muito, Otávio, Carla, Alessandra, e também estou à disposição no que vocês precisarem. No mês de maio, eu tive o enorme prazer de mediar o tema Trabalho Doméstico em Tempos de Pandemia, com a professora Luciane Tosa, advogada, professora, vice-presidente da Associação Gaúcha de Advogados Trabalhistas e integrante do grupo de feminismo da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, também, da ABRAT. O assunto tratado teve muita relevância e ainda permanece, principalmente pelo que todo o isolamento social que foi imposto levou todo mundo para dentro de sua casa. E pelo menos o que eu percebi de vários colegas, a gente conversando, todo mundo trabalhando, cuidando de casa, cuidando da família, cuidando da saúde, trouxe uma reflexão de que, na verdade, os trabalhos domésticos, que muitas vezes eram vistos como trabalhos invisíveis, passaram, trabalhos invisíveis, como trabalhos naturais, como não trabalho, passaram a ser mais visíveis, passaram a ser mais valorizados. Então, foi ressaltado nessa live que nós fizemos, que também a doutora Luciane trouxe que a maioria, eu acho que, se eu não me engano, 95% do trabalho doméstico é feito por trabalhadoras, o que nos fez ficar muito à vontade de todas as vezes falar de trabalhadoras domésticas, empregadas domésticas. Mas essas pessoas normalmente vivem em condições precárias, e em grande maioria trabalham na informalidade, possuem famílias, filhos, todos em casas, no meio da pandemia, tendo que dividir seus afazeres domésticos com as escolas dos filhos, com os problemas na casa da patroa e tudo mais. E dentro desse contexto, nós procuramos demonstrar que a exposição da trabalhadora, do trabalhador doméstico, sempre foi muito grande, não apenas pelo próprio trabalho, mas também que também inclui o trabalho de idoso, mas também a exposição que tem na condução, nos meios de transporte, que realmente são muito cruéis, principalmente para os menos favorecidos. Trouxemos à tona também, lembramos que o primeiro caso de acidente, a primeira vítima fatal do vírus foi uma empregada doméstica, que era do Rio de Janeiro, que contraiu o vírus porque os patrões tinham voltado numa viagem da Itália e tudo mais. E mesmo diante de toda essa realidade, trouxemos à tona aquela realidade que muitos estados não colocavam o trabalho doméstico como trabalho essencial, o que movimentou o Ministério Público, a Federação dos Trabalhadores Domésticos, e nesse sentido o Ministério Público até trouxe uma nota muito importante com diretrizes e proteções de trabalhadores, estabelecendo diversas jornadas, diversas garantias, como suspensão de contrato, política de flexibilização, fornecimento de equipamento de proteção, e aí especificando quais seriam esses equipamentos, luva, máscara, álcool e tudo mais. Agora, a grande dificuldade, o que ficou debatido, é que como a maioria dos empregadores não veem o emprego doméstico como um trabalho, até porque é comum ouvir expressões de que ela faz parte da família, ela viaja conosco, então não existe o fornecimento nem o controle de uma boa utilização desses equipamentos de proteção. Então, o que coloca o trabalhador doméstico em evidente risco na sua própria atividade. Uma outra questão que trouxemos foi a decisão do Supremo se facilitaria a comprovação do nexo causal pelo trabalho ou não. Então, é um aspecto que também foi bastante demetido. Se as medidas adotadas pelo governo como programa de renda básica
foi suficiente para dar um pouco de garantir uma sobrevivência digna para essas empregadas? E como que essas, na verdade, essas estariam na formalidade? E se as medidas provisórias e as leis posteriores foram suficientes ao antecipar férias, suspensão de contrato, possibilidade de antecipação de férias, foram suficientes para combater essa questão. Então, diversos aspectos foram tratados, muitos ainda sem solução, muitos sem respostas. E eu, pessoalmente, com essa pandemia, eu tenho a impressão que o trabalho doméstico acabou emergindo com um intenso valor social. E que essa pandemia, pelo menos, nos sirva para um maior reconhecimento social e jurídico desse trabalho doméstico, que é tão grande, e que esse reconhecimento se torne muito permanente. Então, foram esses aspectos que foram abordados e que fiquei muito feliz de poder participar. E eu espero poder colaborar com vocês. E repito que, como disse a Alessandra, o material que nós produzimos, eu até tenho orgulho de falar que fiz parte, está aí, é vasto, é riquíssimo e está à disposição de todos. Um grande abraço para vocês. Obrigada, Inês. Imagina. Larissa. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu vou agradecer aqui a todos, na pessoa da queridíssima Alessandra, e também de Carla Patrícia e do professor Otávio Pinto e Silva. Eu participei das lives inicialmente, foi a live sobre renda básica emergencial, que eu acabei fazendo uma fala sozinha, e foi no momento que veio a Lei 13.982, que trouxe lá o famoso Corona Voucher, que veio aí socorrer uma parcela de trabalhadores que não estavam, posteriormente, que não estavam ali acobertados pelo benefício emergencial de emprego e renda. E esses trabalhadores eram ali aqueles microempreendedores individuais, contribuintes individuais do regime geral de previdência social, trabalhadores da informalidade, inclusive a informalidade aumentou consideravelmente. Eu vi um dado do IBGE do ano passado informando que desde 2016, quando começou a fazer uma determinada medição em relação à informalidade, a gente estava ali no maior patamar de todos os tempos, contando ali desde 2016. E veio esse benefício aí, o Corona Voucher, socorrer essa parcela aí da população. Inicialmente, ele foi um benefício previsto para ser pago ali pelo período de 3 meses, mas ele segue sendo pago, inclusive a Caixa hoje fez o pagamento de nova parcela do auxílio emergencial. O valor ele varia entre R$300 e R$600, a depender da data em que o beneficiário ele fez o seu cadastro. E depois eu tive o prazer de fazer uma live com o doutor André Esturaro, que é da associação lá da Bahia, e ele muito bem explanou sobre o banco de horas emergencial. Eu vou utilizar as palavras da Inês, é um material riquíssimo, vale muito a pena conferir aí, porque ele tem uma experiência muito grande, uma experiência prática, não só teórica, mas prática também. E ele tratou ali, naquele momento, sobre o banco de horas emergencial que estava ali previsto na medida provisória 927, que não foi convertida em lei, né? Mas, como não houve a conversão em lei, esse banco de horas ele não pode mais ser pactuado da mesma forma que estava ali previsto na medida provisória. E aí eu faço uma pergunta, se a medida provisória ela não foi convertida em lei, como é que ficam as regras desse banco de horas emergencial? E a resposta é, a gente passa a aplicar as disposições contidas na CLT, que já eram as disposições existentes anteriormente à medida provisória. Contudo, é importante considerar que os pactos já realizados na vigência da medida provisória 927, eles se mantêm válidos, tá? Ou seja, a caducidade da medida provisória não atinge as condições estabelecidas em relação ao banco de horas emergencial que o empregador tenha firmado durante a vigência dessa medida provisória. Isso segue lá a disposição do artigo 62, parágrafo 11 lá da Constituição. E nesse caso eu pergunto também, como é que fica a questão da compensação, então? Para responder essa pergunta, a gente tem que lembrar que a medida provisória, ela trouxe uma disposição no artigo 14 dela, prevendo que a compensação
ela poderia ocorrer no prazo de até 18 meses, contado esse prazo aí da data de encerramento do estado de calamidade pública. Então, essa compensação da jornada que aí não foi trabalhada e que foi instituída ali com base na MP 927, ela ainda poderá ocorrer entre o período de 1º de janeiro de 2021 a 30 de junho de 2022, dentro desse período de 18 meses, após o término do estado de calamidade, que foi reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, tá? Número 6. Mas não se pode, em razão da caducidade da medida provisória 927, fazer novos pactos nesse sentido. Quando eu falo que é possível fazer a compensação da jornada não trabalhada, é possível fazer para aqueles que fizeram pactuação dentro do período de vigência da medida provisória. E mais detalhes sobre o tema, vocês conseguem conferir na live com o doutor André Sturaro, que serve ali como um material riquíssimo de pesquisa, de aperfeiçoamento, e que eu tive assim, a satisfação e a honra de participar a convite dos professores Carla Patrícia e do professor Otávio Pinto e Silva, e é uma live organizada por eles dois e muito bem respaldada aí pela queridíssima Alessandra. Eu deixo aqui os meus agradecimentos e convido também os meus alunos. Eles vão ser obrigados, entre aspas, a assistirem às lives aí da ABRAT, porque é um material, uma coletânea de conhecimento desse período da pandemia que está ali arquivada e que foi muito bem estruturada, trazendo a teoria e a prática ali em forma de conhecimento. Então, um material que realmente precisa ser valorizado e precisa ser divulgado para as pessoas e para os alunos, os colegas que estão aí em sala de aula, que o façam também, tá bom? Muito obrigada, professor. Obrigada, Larissa. Dr. Marcos Dávila, quem eu faço agora um registro especial pela valorosa contribuição que deu aqui nesse projeto, nos ajudando a coordenar os temas, os palestrantes, a nossa ponte com o diálogo ali com os presidentes de associações, organizando agendas, e não é fácil. E mesmo em momentos bem difíceis, esteve ali conosco. Obrigada de coração, a palavra é sua, querido. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu quero fazer uma saudação a todos da mesa, em nome da nossa querida presidente Alessandra Camarano. E quero fazer 2 registros de imediato. Um para inverter um pouco a ordem protocolar das coisas, deixar os agradecimentos para o final, e vocês vão entender o porquê. E a segunda é uma questão de ordem técnica, que, aliás, foi um problema presente, né, Carla, né, professor Otávio e Alessandra, nas nossas lives, mas eu estou com a internet hoje oscilando muito, então vocês me puxem a orelha caso eu eventualmente desconecte. A proposta de hoje, né, nos foi dado aqui algo em torno de 5 minutos para que nós falássemos sobre a nossa experiência, particularmente na condição de mediador das lives que nos foram colocadas na condução. E eu tive a satisfação de participar de 2 lives, uma no dia 22 de abril e uma outra agora no mês de setembro, no dia 8 de setembro, sobre temas absolutamente díspares. O primeiro tema foi sobre a MP 950, com a professora Valdete Severo, a quem deixo aqui o meu abraço, e nos honrou com a participação. A professora Valdete é muito respeitada e muito querida por todos. Eu me recordo, inclusive, que no escritório foi um alvoroço quando essa live foi ser transmitida, porque todos são fãs do trabalho dela, e eu disse isso a ela. Mas vejam vocês que curioso. A nossa live estava marcada para o dia 22 de abril, ainda nos tempos de Instagram, né? Ainda não tínhamos a plataforma Zoom à disposição. E no dia 20 de abril, a MP 905 foi revogada pela MP 955. A MP 905 era aquela que tratava do contrato verde e amarelo, basicamente, né? E aí houve um turbilhão de informações que nós, de certa maneira, não esperávamos e não sabíamos, e estávamos ali conjecturando,
sobretudo em relação no que diz respeito às relações jurídicas que foram tabuladas naquele período de vigência da medida provisória. E sempre com um ar de interrogação, sempre com um ar de dúvidas com relação ao cenário que se avizinhava, que se apontava no horizonte. E aí, no dia 8 de setembro, eu tive a satisfação de dividir a mesa com a minha querida doutora Elise Corrêa, que foi minha primeira chefe. Eu fui estagiário, eu gosto sempre de dizer isso, ela fica danada da vida, porque revela a idade, mas foi minha primeira chefe, eu tive a satisfação de ser estagiário dela, e convidamos o professor Rafael Miziara, de quem tenho a satisfação de ser amigo, e a professora Flora Sartorelli, para falar sobre a LGPD nas relações de trabalho. A professora Flora veio com a ideia um pouco mais abrangente, um pouco mais geral, porque não é da área trabalhista, e o professor Rafael Miziara para tratar especificamente das relações de trabalho. E aí, nessa live, se colocou uma série de outras interrogações, né? Porque não se sabia em que medida a lei já estava vigente, qual parte dela, qual o significado de alguns capítulos da norma, e até mesmo a aplicação da lei no tempo era uma incógnita. E aí eu fiz essa reflexão, eu digo, o que eu vou falar em 5 minutos sobre tanta coisa, tantos temas tão divergentes, né? Mas percebi que existe uma coisa que os une, que é justamente o cenário que nos coloca nesse momento de tamanhas incertezas, de tamanha reflexão, e que faz com que o tempo ele seja um pouco amorfo, um pouco mais rarefeito, mais fluido, porque no momento nós estamos sob a vigência de uma norma, ou em outro tempo ela já foi revogada, antes mesmo de ser consolidada, como é o caso da medida provisória, e nós caminhamos nessa gangorra, ou nessa montanha-russa, melhor dizendo, do tempo, né? Do tempo em que nós vivemos. E aí, Alessandra, falando em tempo, eu também gosto de vez em quando puxar um pouco para a música ou para a poesia. O professor Otávio, que participou da minha banca, deve se recordar disso. E aí me veio o poema de Mário Quintana, que é O Tempo, né? E ele diz assim: a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Quando se vê, e aí vem a mensagem do tempo, já são 50 lives. E a gente nem se deu conta do tamanho do trabalho que nós conseguimos executar nesse tempo, nesse pequeno espaço de tempo, mas que ele não é mais amorfo e conseguimos fazer, que ele é amorfo agora e nós não conseguimos fazer tanta coisa nesse período. 50 lives. Diferentemente de Carolina, de Chico Buarque, que viu o tempo passar na janela, né? Só ela viu o tempo passar na janela, nós não vimos o tempo passar na janela. Nós caminhamos ao lado dele, acompanhamos com um sem número de temas enriquecedores, né? De uma densidade absurda. E aí é por isso que eu deixei os agradecimentos, Carlinha, para o final. Eu queria parabenizar a Alessandra. A Alessandra brincava dizendo que está aqui de gaiata, mas não é verdade. Todo o projeto começa sob a batuta da presidência. Então, eu quero parabenizar a iniciativa da escola. O professor Otávio Pinto Silva, com quem tive a satisfação de trabalhar nesse projeto e reencontrar depois de alguns anos na academia, ao menos nas bancas, né? Otávio sofreu nas minhas bancas aí de qualificação e de mestrado. E a Carla, minha querida amiga, uma amizade que fiz aqui no Sistema Abrat. E eu quero agradecer imensamente a confiança que vocês depositaram em mim, a confiança nesse projeto, nessa ideia, né? A compreensão do tempo que passei ao longo desse período, dos desafios que fui forçado a cumprir, e agradecer a todos vocês, colegas da escola,
por caminharmos de mãos dadas, a todos os presidentes das associações. Espero que esse projeto realmente seja um passo, né? Um passo de um novo tempo, e que esse tempo se perpetue. Muito obrigado a todos e parabenizo a todos pela participação nesse projeto. Um beijo grande. Beijo, querido. Tiago, meu vizinho, a palavra é sua, Mato Grosso do Sul. Todo mundo me ouvindo? Todo mundo consegue me ouvir? Bom, primeiro cumprimentar todo mundo com uma boa tarde, dizer para vocês que eu estou morrendo de saudade de vocês. Eu não consigo me adaptar a esse regime em que eu apenas vejo vocês e ouço as suas vozes. Isso, na verdade, faz com que a minha saudade e a minha vontade de um contato físico, de um aperto de mão, de um abraço, se intensifique. Vejo aqui a Carla, uma querida, a Larissa, uma amada colega, o Geraldo, o professor Otávio, a Alessandra Camarano, o Erazê, que já nem é mais o Erazê que eu conheci, ou ao menos é um pedaço dele. A Inês, que eu tive a oportunidade de almoçar com ela em São Paulo, daquela vez que nós tivemos um evento presencial com a ASP, promovida pelo professor Otávio, né? O Fabrício, que ainda não tive a oportunidade de estar com ele presencialmente, o Marcos Fernandes, que eu conheci num evento em Brasília, em que ele arrebentou com uma palestra lá sobre a limitação de valores, limitação de valores da petição inicial, que me motivou, inclusive, a escrever um artigo sobre isso. Está pronto, eu preciso publicá-lo, né? Enfim, a professora Valena Jacob, a Arlete, eu vejo todos aqui. Então, para vocês, da minha saudade, do meu carinho por todos vocês. Tá? Todas essas lives, eu tive a oportunidade de assistir algumas delas, e aquilo, de um certo modo, servia para anestesiar a minha aflição com o que estava acontecendo, com o que está acontecendo no mundo do trabalho, no direito do trabalho. Eu tenho dúvidas se nós estamos num período de mudanças ou numa mudança de períodos. Ainda não cheguei a uma conclusão sobre isso. Mas, refletindo sobre a questão de crise, que, inclusive, era essa a mola que movia todas essas lives, a crise que enfrentava o direito do trabalho, a advocacia, eu chego à conclusão de que, na verdade, a crise é o novo normal. A crise, ela veio para virar modelo de gestão. A crise veio para permanecer no meio de nós. E nós precisamos aprender a lidar com essa crise, que essa crise é o novo normal. É por isso, não por outra razão, que medidas provisórias sucessivas, arbitrárias, sucedendo, negando-se umas às outras, etc. e tal. E quando a gente pensava que era especialista em direito do trabalho, de repente já não éramos, e novamente voltamos a ser pela revogação de uma medida provisória, por aí vai. Então, a crise me parece que veio para ficar, e a crise passou a ser um modelo da forma com que o direito vai se desenvolver agora em diante. Eu tive a oportunidade, no dia 27 de maio desse ano, de conversar com o professor Eduardo Saad Diniz e com a professora Carolina Busco, uma socióloga da Universidade Católica do Chile. E nós falamos sobre dois aspectos. Com o professor Eduardo Saad, que é um especialista em compliance, né? Nós tratamos sobre esse tema do compliance, e com a professora Carolina, que é membro de um observatório do home office, do teletrabalho, nós tratamos da extorsão da mais-valia no home office, no teletrabalho. Então, foi dividida essa live sobre esses dois assuntos. E, veja, compliance trabalhista. Compliance trabalhista. Há muito tempo eu tenho refletido sobre uma frase que eu encontrei no livro do Edelman, de que o direito, na verdade, ele é uma expressão das aparências. E, de fato, se a gente bem analisar, é bem isso. É uma expressão das aparências. E nós, operadores desse direito, é que temos que lutar para que ele não se cristalize dessa forma, mas sim que ele se efetive. Né?
E aí vem a questão do compliance trabalhista. E eu me perguntava, e perguntei ao professor, se o compliance trabalhista era, de fato, uma ferramenta para que se implementasse melhorias nas condições de trabalho, ou se, na verdade, o compliance trabalhista não era um primo irmão do planejamento tributário aplicável ao direito do trabalho. Essa foi a pergunta que eu fiz. Ou seja, o compliance trabalhista, ele era dedicado, era uma dedicação, era uma ferramenta do empresariado para identificar e ocultar as sacanagens que ocorrem nos contratos de trabalho, os vícios que ocorrem no contrato de trabalho, ou se de fato era uma ferramenta para melhorar a imagem das empresas, o cumprimento, etc. E essa pergunta não me foi respondida até hoje, nem pela leitura, nem pelas análises que eu faço das lives, ou, enfim, de tudo que se diz por aí. A impressão que me fica é que, de fato, é um avanço apenas, uma forma do capital, porque a questão é curiosa, que dentro do capitalismo, o direito ele encontra o problema da quantidade e da qualidade. Ou seja, o direito vai permeando relações que a gente não imaginava anteriormente serem passíveis de ser regulamentadas pelo direito, né? E ainda me fica a impressão de que, na verdade, o compliance trabalhista não existe mérito no cumprimento do dever, então me parece que, na verdade, o compliance trabalhista é uma ferramenta que vem sendo desenvolvida no sentido de identificar falhas no cumprimento da legislação social do trabalho para varrê-la para debaixo do pano, para debaixo do tapete. Isso significou a impressão que me ficou sobre isso. E também com relação à questão do teletrabalho, que foi tratado pela professora Carolina Busco. A professora Carolina Busco, ela dirige um observatório latino-americano sobre essa questão do teletrabalho, como socióloga. E falando sobre a lente da sociologia, eu perguntei a ela sobre a estação da mais-valia. A mais-valia extorquida do teletrabalho se dava pelo aumento do trabalho ou pela qualidade do trabalho? Ela me disse pelos dois fundamentos. O fato é que esse assunto é tão importante que, na data de hoje, se divulga na imprensa nacional que o Ministério Público edita, hoje, uma série de recomendações sobre o teletrabalho, sobre o trabalho em home office, que me parece também tem sido enxergado pelo direito burguês como uma possibilidade de exploração do trabalhador dentro da sua própria casa. Essas perguntas, elas não foram respondidas e não podem ser respondidas num tão curto espaço de tempo e tão pequena reflexão, né? E é um convite para que as pessoas estudem mais sobre isso, tragam mais perguntas sobre isso, para que a gente possa alcançar resposta para essas questões. Eu gostaria ainda de, mais uma vez, parabenizar a Carla, o professor Otávio e o Marcos por esse projeto, né? Essa pandemia foi driblada pela escola, a escola driblou, porque nós tínhamos projetos de vários cursos, várias palestras, etc. e tal, e de repente chega a pandemia e para tudo, e como vamos fazer, e é feito dessa forma. Realmente, nós temos uma coletânea de grande qualidade sobre vários assuntos, temas de sociologia, economia do trabalho, de direito do trabalho, enfim, parabenizar a escola, dizer que nós estamos à disposição para continuar nesse trabalho, e conte conosco, conte aqui com a nossa associação do Mato Grosso do Sul, tá? Estamos à disposição de todos os colegas, um forte abraço a todos vocês. Obrigada, Tiago. Com a palavra, a professora Benizete. Carla, eu vou pedir licença que eu vou precisar sair. Benizete, desculpa, bem na sua hora, mas eu tenho aula na USP agora. Então, peço licença a todos e todas. Foi uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês. E vamos em frente. As lives continuam. Obrigado. Liga o som, Benizete.
Bom, gente, uma alegria estar com vocês. Pena que a gente não está nos abraços, nos afagos, que tanto nos tem feito falta, né? Isso é fato inexorável, não dá para abrir mão disso. Eu também vou dar aula. Hoje o dia foi marcado por essas lives, esses compromissos, e eu tenho aula agora na graduação. Então, eu vou ser bem breve. Obviamente que abraçando a todos de forma muito afetuosa, muito carinhosa, abraçando a todos assim, saudosamente. Gostaríamos muito de estar nos encontros, nos palcos, nos microfones, nas mesas presenciais, mas muito especialmente a Carla, ao Otávio e a nossa presidenta Alessandra, pelo belíssimo trabalho na condução. Não deixamos a peteca da nossa escola cair. Isso que importa. Ainda em abril, sob a égide do Instagram, que na ocasião teve as idas e vindas, a gente também não estava muito adaptado, né? Foi com o doutor Cristiano Paixão, foi o diálogo social sobre o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 63.020. Aquele famoso julgamento acerca da intervenção ou não da entidade sindical nas negociações para a alteração do contrato de emprego ou suspensão do contrato de emprego, por conta do artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal e o artigo 8º, inciso 3, se não me engano, da importância do sindicato e da valorização das convenções. Então, esse foi o nosso tema, foi o que foi debatido. Na verdade, não foi um debate, o conteúdo, a propriedade, a eloquência do doutor Cristiano Paixão me impediram, obviamente, que eu falasse qualquer coisa. Nós ficamos a ouvir a sua belíssima exposição, que eu acredito que esteja gravado, esteja registrado lá, né, doutora Carla? E sugiro que deva ser acessado, porque, em suma, a crítica de todos nós, a crítica dele, a crítica que eu faço, eu venho de movimento sindical aí por mais de 15 anos, dou aula de direito coletivo, a grande crítica é: embora o momento justifique algumas flexibilizações, alguns erros, a própria ausência total de dialética da MP 936, transformada na Lei 14.020, também muito confusa, muito sem ausência de dialética, embora todas essas questões que envolvem, e essa ausência de dialética ela não impede que a lei esteja em vigor, são as normas que estão em vigor, mas eu acho que todos nós que estamos aqui na escola, e, sobretudo, quem é estudioso do direito coletivo, somos unânimes em dizer que o artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, ele está em vigor. E que, de fato, embora sejam normas de emergência, o Supremo Tribunal Federal, naquela ocasião, ao julgar o mérito da liminar, vamos lembrar que o Lewandowski entendeu pela necessidade da participação da entidade sindical, seguido pela Rosa Weber e pelos, não me lembro mais quem, mas que ele perdeu de 7-0, né? Houve aí 7-0 nesse julgamento. Eu até fiz um vídeo também comentando o julgamento depois lá no meu canal do YouTube, mas o fato é que o Tribunal Supremo ele criou antíteses, normas e explicativas da Constituição Federal para justificar a ausência do sindicato. Criou justificativas de ordem social, de ordem técnica, de ordem política, e, com isso, ele maquiou a ordem jurídica prevista na nossa Constituição Federal. Mas é claro que eu não estou aqui para falar disso, eu estou apenas para dizer que essa foi uma live brilhante em razão da exposição e de uma análise muito bem elaborada pelo doutor Cristiano. Esse foi o nosso ponto de conversa, essa foi a fala que foi trazida na escola superior, esse diálogo entre o julgamento e, sobretudo, com esse aspecto aí do direito coletivo, que a gente não, se a gente for entrar aí na necessidade de uma reforma sindical, a gente não sai daqui hoje. Mas, em suma, é isso, doutora Carla. Eu não quero atrasar
o movimento ciclópeo dessa brilhante escola. Obrigada, Benizete. Valena, a palavra é sua, querida. Bom, obrigada mais uma vez para a nossa presidente aqui presente, nossa querida amiga Alessandra Camarano, pelo convite que foi feito, né, logo no início do seu mandato, né, para compor a escola. Eu estava num momento muito difícil, né, da minha vida pessoal e não pude ajudar, né, a Alessandra em nada na composição da diretoria, da chapa, mas mesmo assim a Alessandra arranjou uma forma de me trazer, né, para a Brat, e a escola foi, de fato, muito importante, principalmente durante todo esse processo, né, em que nós nos encontramos até hoje, né, na pandemia. Bom, agradeço muito a Carla, nossa querida presidente, e a Otávia, diretora, né, e diretor da escola, pela condução das lives. E eu pude mediar, né, 2 lives. Uma logo no início da pandemia, que ainda estava no Instagram, foi em abril, que era uma discussão, foi o doutor Ney Maranhão, que é nosso professor, juiz de trabalho aqui da 8ª região, e é nosso professor do curso de Direito da UFPA. E o doutor Ney, a discussão toda era em torno, né, da questão se as empresas poderiam aí suscitar a responsabilidade, né, do Estado, alegando aí fato do príncipe diante do cenário, né, de Covid, onde vários poderes, né, municipais e estaduais estavam determinando lockdown e muitas empresas, suspensão dos contratos de trabalho, muitas empresas fechando. E essa live ela foi muito importante naquele momento inicial e tanto o doutor Ney quanto eu nos posicionamos de forma contrária, né, porque havia muito murmurinho, né, a respeito disso. Algumas empresas chegaram a chamar o Estado alegando o fato do príncipe, e pela própria legislação isso não era a interpretação adequada, né, porque estamos diante de uma pandemia e de nenhuma forma o Estado, né, concorreu ou causou esse fator que a própria OMS, né, determinou a nível mundial, em razão do resguardo à saúde e à integridade, né, de todos nós. E a outra live que mediei, que para mim assim, foi bem gratificante, porque está muito relacionada com um tema que eu pesquiso na pós-graduação aqui, do nosso curso de Direito, aqui na UFPA, que é a respeito da questão do trabalho escravo. Não era bem sobre o trabalho escravo, mas a gente acabou levando um pouquinho, né, para esse tema, porque era a respeito do trabalho do trabalhador e da trabalhadora rural nessa época de pandemia. E aí nós tivemos 2 valiosas participações de um auditor fiscal do trabalho que atua em Minas Gerais nas fiscalizações rurais de resgate do trabalhador escravo, e também de uma advogada trabalhista que advoga muito para trabalhadores rurais no interior de São Paulo. E foi muito importante porque a gente pôde ver, né, na prática, a vulnerabilidade desses trabalhadores rurais, né? São trabalhadores que, antes mesmo de qualquer processo de pandemia, eles acabam ficando à margem, tanto é que acabam sendo submetidos a condições precárias, degradantes, né, aviltantes de trabalho. E, como nós acompanhamos, né, na imprensa, a atividade rural no país não parou, né? E, inclusive, né, no discurso do nosso presidente da República na ONU, ele colocou isso, que os trabalhadores rurais foram, né,
o nosso esteio no Brasil à custa da própria vida, né? Porque a fiscalização do trabalho constatou e apontou que os EPIs na área rural, se antes, né, numa condição não pandêmica, já não é cumprido as NRs, exigindo o resguardo do trabalho seguro, quanto mais na pandemia. Então, era muito comum, né, esses trabalhadores estarem trabalhando sem os EPIs comuns necessários para o trabalho rural em si, quanto mais com os EPIs necessários para o resguardo ao próprio coronavírus. Então, foi muito gratificante, até porque as fiscalizações estavam também paralisadas. Naquela semana foi quando nós começaram a voltar as fiscalizações, porque em razão da pandemia, né, muita coisa não estava no auge ainda da pandemia, muita coisa não podia, mas as poucas fiscalizações que já tinham iniciado, o Ministério o antigo Ministério do Trabalho, que eu tenho sempre essa dificuldade de me lembrar que foi extinto, né? A Secretaria de Inspeção do Trabalho já flagrava precárias assim, condições de trabalho. O trabalhador rural, como sempre, aí exposto, porque sempre tem acesso, né? Os caminhões que trazem o produto, que levam a colheita, vêm, né, de centros urbanos levando o vírus. Então, a dificuldade deu para a gente poder refletir e de alguma forma, né, tentar pensar num trabalho seguro, mais seguro ainda para esses trabalhadores da área rural. Bom, então, foi essa a minha participação. Eu, infelizmente, assim, não tive condições de participar mais, assumi um cargo muito importante na universidade, na época, bem na pandemia, em maio, mas, assim, no que eu pude, eu acompanhei as lives e, graças a Deus, elas estão gravadas e agradeço muito e espero que a escola continue com esse trabalho informativo, esse trabalho que não apenas informa nós, advogados, né, trabalhistas, mas também todo o universo, né, os próprios trabalhadores. Nas nossas lives a gente teve participação de muita gente e isso foi muito esclarecedor para todos. Então, agradeço e estou à disposição da Abrat, como sempre estive. Obrigada, Valena. Eu quero justificar para o nosso público que nos acompanha que o Dr. Roberto Paraíba estava conosco, mas teve problemas na conexão e não conseguiu retornar. Então, mais um dilema das redes que nós enfrentamos. E, felizmente, todos puderam aí dar uma síntese, né, do que nós fizemos em tempos de crise. E eu quero só relembrar um pequeno trecho da primeira live que eu pude participar, a minha primeira live no Instagram, que obviamente deu tudo errado, eu fiquei sem som, sem imagem, mas o importante é que o nosso convidado, que foi o ministro Augusto César Leite, que tem um canal no YouTube onde ele fala sobre direitos humanos e é uma riqueza, né, de conteúdo, ele pôde contribuir conosco e deixando uma mensagem muito positiva de que é possível, né, e que pode e deve, né, os poderes do Estado devem conciliar os direitos humanos, ainda que nós estejamos vivendo um período emergencial. É exatamente nesses períodos de excepcionalidade que nós devemos respeitar esta jovem que hoje nós celebramos, que é a Constituição, com seus 32 anos de idade, como bem lembrou a nossa presidenta Alessandra. Então, eu quero aqui, já o nosso tempo já se esgotando, quero dizer que todas as lives da escola, pelo menos aquelas que nós começamos a fazer pelo Zoom, estão gravadas no YouTube. E eu quero aqui reiterar a palavra gratidão a todos e a todas que aqui contribuíram.
os que não puderam estar aqui hoje, né, do nosso corpo docente, eu quero fazer o registro. Como eu disse, o Dr. Roberto Paraíba, que entrou, mas teve problemas, a doutora Cláudia Abud, a doutora Sara, o doutor Prudente, o doutor Sidney, que não puderam estar hoje aqui conosco, mas que também contribuíram com esse projeto, assim como todos os presidentes de associações da advocacia. Nós tivemos todos os sotaques do Brasil nas nossas lives. Nós tivemos todos os tipos nas nossas lives. As nossas lives, ela contou com a marca da ABRAT, que é o feminismo, o pluralismo e a democracia. Marcas estas e força que é muito característica daquela que nos lidera, daquela que vem nos liderando nessa gestão, que é aqui a nossa presidenta Alessandra Camarano. E eu quero repetir que você é sim a força que nos alerta. E você também é sim a Maria da música, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer no planeta. Essa Maria que é força, que é garra, a força sim que nos alerta, nos motiva e nos chama também a lutar nessas trincheiras tão importantes dos direitos sociais. E eu disse para alguns aqui, professores, mas eu quero dizer agora para todos que esse projeto foi construído com a doação do tempo de cada um de vocês, foi feito com o conhecimento de cada um de vocês, foi feito com o afeto, né, de cada um de vocês, e essa doação para o associativismo. Registro aqui, né, o professor Otávio, que já está aí em outra função lá na sala de aula virtual, né, mas que também nos dirigiu aqui. E Marquinhos, você foi fundamental também com o seu tempo, a sua doação, para que tudo pudesse acontecer e pudéssemos chegar aqui na live de número 50. Então, eu penso que a Escola da ABRAT cumpriu o seu papel e deve continuar cumprindo, porque faz parte do estatuto, né? A escola faz parte do estatuto da ABRAT, então ela vai prosseguir cumprindo o seu papel. E sintam-se todos abraçados e abraçadas, e assim que as circunstâncias nos permitir a liberdade de ir e vir com mais segurança, né, a gente possa fazer aí um grande encontro presencial, onde aí sim, né, os abraços, nada de virtual, tudo muito presencial, assim como as audiências devem ser, né? Então, a todos que nos assistem, obrigado, obrigada. E os que são professores, disponibilizem, avisem os seus alunos, deem tarefas, trabalhos, né, Larissa, que vale nota, né, resenhas, resumos, sínteses sobre o conteúdo das lives da ABRAT, porque são riquíssimos. Obrigada, pessoal. E vamos em frente.